Esta é a Casa Desarrumada, o podcast do Núcleo Casa. Quando as crianças brincam e eu as ouço brincar, qualquer coisa em minha alma começa a se alegrar. E toda aquela infância que não tive me vem, numa onda de alegria que não foi de ninguém. Se quem eu fui é enigma e quem serei visão, quem sou eu ao menos sinta isto do coração. Excertos de Fernando Pessoa, esta é a Casa Desarrumada, o podcast do Núcleo Casa. Eu sou Francisca Silva Ferreira, psicóloga, mãe e amante da vida. Quando é que foi a última vez que brincaste? Será que ainda nós, adultos, sabemos brincar? E se brincar, afinal, for uma necessidade profunda, em vez apenas de um passatempo na infância? Neste episódio saímos da rotina e gravamos num parque, vocês não conseguem ver, mas com vista a mar, para falar do brincar num espaço com liberdade, expressão e relação. Brincar como linguagem de corpo e de alma. Brincar como saúde mental. E para nos acompanhar nesta exposição, convidei duas pessoas muito especiais que trazem à conversa uma sensibilidade única, capazes de irem além das técnicas e de perceber o brincar como uma expressão genuína, que é muito mais do que o que é essencial em cada um de nós. A Tânia Barbosa é terapeuta ocupacional, com formação em integração sensorial, intervenção sistémica e terapia familiar, também pós-graduada em brincar, tem uma visão vasta em intervenção em grupo e pedopsiquiatria. É uma mulher de desafios, que criou o seu próprio espaço dedicado também à saúde mental, onde desenvolve o seu trabalho com empenho e paixão, mas mantém a sua forte ligação a esta casa, este lugar de relação. E para além da sua entidade, empenhada, pragmática e exigente com ela própria. A Tânia é também mãe de 2 filhos, adora dançar, viajar e namorar. A sua frase favorita é: a vida é maravilhosa, porque é precisamente nisso que ela a transforma, a ela e a nós. Bem-vinda, Tânia, obrigada por estares aqui. Tiago Esteves é psicólogo clínico e da saúde, com formação em Psicologia da Educação e Desenvolvimento Vocacional, especializado em avaliação psicológica e psicopedagógica, tem formação avançada em intervenção escolar, onde ele gosta verdadeiramente de estar, focado na construção de uma escola também ela mais inclusiva e pensada para o brincar. Gosta de andar de baloiço, pode ser a oportunidade hoje, Tiago, subir às árvores e apanhar sol na cara. Uma curiosidade sobre si é que se dedica à fotografia, à música e à carpintaria. Enquanto profissional é atento, compassivo e comprometido. É um homem com o qual eu gosto imenso de trabalhar. A sua caixa azul de brinquedos é muito conhecida no Núcleo Casa e nunca deixou morrer a sua criança interior. E encontra um lugar em cada criança nova que recebe e sobe as escadas do sótão a correr. Por isso, obrigada, Tiago, por teres vindo a correr até ao parque hoje comigo também. Ambos acreditam neste poder transformador do brincar para o desenvolvimento do bem-estar das pessoas, especialmente nos dias de hoje em que nos arriscamos pouco a desarrumar a casa toda, não é? Por isso saltemos para cá. Se calhar eu ia começar por perguntar o que é que significa, Tânia, para ti esta coisa do ato de brincar. Como é que definias brincar? Brincar, para mim, e não só para mim, não é? Para quem estuda, porque felizmente há várias pessoas a estudar o brincar é espontaneidade, é liberdade, é uma ação que é intrínseca à criança. Portanto, a criança não tem que pensar e não tem que escolher brincar, é algo que é absolutamente natural, algo natural. Na terapia ocupacional, porque é que para nós o brincar é tão importante? Porque o brincar é uma área de ocupação e consideramos que é, sem sombra de dúvida, a principal área de ocupação da criança. Por isso é que valorizamos tanto e avaliamos o brincar, no sentido de perceber se há alguma alteração para a qual a criança precisa de ajuda ou para a qual a família precisa de ajuda. Mas o brincar é essencialmente isso, é espontaneidade, é liberdade, é autenticidade. Uma criança que brinca, naturalmente é uma criança que é saudável. Tiago, estava aqui a pensar nesta ótica da criança ser saudável ou não, e tu também estás muito ligado à área do desenvolvimento. Como é que tu importas o brincar nesta parte do desenvolvimento das crianças? Como é que consegues ver isto? Brincar é fundamental ao longo de todos os períodos da vida, desde a infância, desde o momento em que nós somos bebés até a idade adulta. Brincar é nada mais nada menos do que expressão, é podermos experienciarmos a nós próprios na nossa totalidade, na nossa subjetividade. Brincar é podermos comunicar o nosso mundo interior, é podermos reparar muitas vezes os nossos sofrimentos, as nossas angústias, os nossos medos. Brincar é ser verdadeiramente livre, é ser feliz, é sermos vulneráveis também. Brincar é ser vulnerável. Brincar é, acima de tudo, é
sermos nós próprios e podermos ser nós próprios, é a identidade. E ao longo da vida, o brincar é fundamental também para a construção da nossa identidade, de quem nós somos, efetivamente. Ou seja, mostra, não é? Mostra a identidade e contribui para a sua construção. Exatamente. Conseguimos também um bocadinho, através desta definição espetacular entre o entusiasmo, a autenticidade, quase uma perspectiva de autoconhecimento também. Nós depois vamos conhecendo, à medida que crescemos, adultos que vão brincando cada vez menos, não é? Será porque foram crianças que brincaram um pouco? Porquê que nós deixamos de brincar assim à medida que nos tornamos adultos? O brincar no adulto é realmente muito, muito difícil, também pela fase de desenvolvimento em si, não é? Portanto, nós brincamos de uma forma naturalíssima quando somos crianças. Na adolescência ainda é possível brincar, portanto, felizmente ainda se encontram muitos adolescentes que gostam e que sabem brincar. A partir daí, o conjunto de experiências que nós vamos tendo na nossa vida, o aumento da responsabilidade, o aumento do peso, digamos assim, o peso da idade adulta, muitas vezes tira esta leveza. Fica pesada, não é? A mochila fica pesada e tira-nos esta leveza. Há um conceito muito, muito interessante, que é o conceito de atitude lúdica no adulto, que também pode ser avaliado, e nós encontramos pessoas com maior ou menor atitude lúdica. Por norma, as pessoas com maior atitude lúdica são pessoas que usam mais o humor nas suas interações, são pessoas que brincam muito com as palavras, são pessoas também mais espontâneas, não é? E vê-se muito que essas pessoas, é comum vermos que essas pessoas têm até maior facilidade de brincar e de aceder ao nível de brincar dos filhos, não é? Quando encontramos adultos com esta atitude lúdica menos preservada, digamos assim, não é menos desenvolvida, é menos preservada, muitas vezes também temos que trabalhar nesse sentido, não é? Temos que ajudar as pessoas a perceber, e os pais, principalmente os pais, voltaram ao nível, se calhar, um bocadinho, não é? O que é isto, trazer outra vez o brincar para o seu pensamento e, acima de tudo, ajudar as pessoas a voltar à sua infância, não é? A relembrar como é que era quando subia uma árvore, como é que era quando andava à porrada com um amigo da escola, o que é que sentia quando se escondia, quando jogava às caçadinhas, não é? Aquelas emoções e aquela vibração. Conseguir transportar tudo isso transportar, exato, transportar. Tiago, e se me permites também, Francisca, mesmo em psicoterapia de adultos, muitas vezes, quando estamos no consultório, em intervenção, uma das nossas funções também é fazer com que os adultos recuperem esta capacidade de brincar, recuperar o brincar. Muitas vezes parece que nos esquecemos, não é? Tornamos as coisas demasiado sérias e parece que nos esquecemos desta capacidade tão bonita, tão natural e tão espontânea e tão livre que nós tínhamos quando éramos mais crianças. Tão saudável, não é? De brincar. E, efetivamente, e o Winnicott, que é um dos psicanalistas dos quais, ainda antes de virmos para aqui, falávamos um bocadinho sobre isto, uma das coisas que ele diz é muito mais importante até do que qualquer interpretação que qualquer terapeuta faça, qualquer analista faça. Muitas vezes esta interpretação só tem valor quando a pessoa é capaz de voltar a brincar. Muitas vezes o brincar, o recuperar esta capacidade é por si só terapêutico. Sem dúvida. Tiago, para ti que trabalhas tanto com crianças como com adultos e portanto vês desde os filhos aos pais e acabas também por muitas vezes fazer este acompanhamento ao longo da vida, como é que integras o brincar no teu trabalho e nas tuas sessões? Olha, para mim brincar, como te dizia há bocadinho, brincar já por si só é terapêutico. Muitas vezes a criança, e para os pais é difícil muitas vezes, quase perceberem a ideia de que... Mas vem para aqui brincar. Isso, quase a ideia de que brincar é uma coisa de criança, brincar eles fazem em casa ou fazem com os amigos, não precisam de vir para aqui e pagar a um psicólogo, não é? Para ter que brincar. Mas por si só o brincar é terapêutico. Brincar é dar espaço à criança para conseguir realmente mostrar o seu mundo interno, projetar o seu mundo interno e ter ali um adulto que muitas vezes tem que ser capaz de conter isto, que tem que ser capaz de amparar, muitas vezes assumir em outros angústias, papéis também na relação. Muitas vezes em angústias e sofrimentos, o importante, mais do que pensar ou realmente elaborar isto em palavras, em comunicação verbal, é muitas vezes a comunicação não verbal, é o estar lá, amparar, conter, é o estar com a criança, ou brincar com a criança, ou permitir que a criança comunique entre nós naquele movimento, e falávamos numa consulta de pais há algum tempo, há pouquíssimo tempo atrás, em que, para mim, e eu vejo muito isto no processo psicoterapêutico, para mim ser livre é como termos uma gaiola e um pássaro, ao abrirmos a gaiola, ele ir e voltar sempre que quiser, e fazer este movimento de ir e voltar na gaiola. Gaiola não é efetivamente, ser livre não é efetivamente abrirmos a gaiola e ele fugir para longe. Não, porque isto é fugirmos muitas vezes.
o brincar, o ser livre, a criatividade, a espontaneidade, a autenticidade é muito isto, é abrirmos a gaiola e podermos ir e voltar neste movimento quantas vezes nós quisermos. E mesmo no adulto é isto, é permitir muitas vezes o adulto ter a capacidade de elaborar, ter a capacidade criativa de conseguir conjugar tudo de uma outra forma, de transformar, de elaborar. A criatividade está muitas vezes associada, não é? Este conceito do brincar, a criança ser capaz de criar algo novo, aquela coisa do não tenho nada para brincar, eu não tenho nada para fazer. É um dos aspectos mais curiosos que os pais têm medo hoje em dia, não é? É, por exemplo, retirar os telemóveis às crianças, porque as crianças começam imediatamente a dizer que não sabem o que é que vão de fazer. Entediadas. Ficam entediadas. Se eu não tiver o telemóvel, não sei o que é de fazer. Na realidade, o que acontece é que a criança, se não tiver nada o que fazer, a criança vai inventar. Porque a criança é naturalmente criativa. Por isso é que o conceito de criatividade está tão ligado ao brincar. Ou seja, na retirada da tecnologia dás uma oportunidade para aquela criança poder desenvolver outras competências, mesmo como a que não seja, criatividade, a imaginação. A criança está sempre a criar. A criança tendo a oportunidade e tendo espaço para isso, a criança está naturalmente a criar. E às vezes não precisa de muitos brinquedos para fazer, não é? Não precisa. Nós podemos, e muitas vezes, vamos sentindo-se segura também, não é? Sentindo-se segura, a criança consegue criar nesta espontaneidade. Mas mesmo, isso é naturalmente importante, não é? Mas nós vemos crianças a serem criativas e a brincar em campos de refugiados. Nós vemos crianças a serem criativas e a brincar com nada, ok? Com latas, com nada, não é? Com objetos que têm à sua volta em situações de muita desgraça e de catástrofe mesmo. Portanto, isso é possível observar, isso já foram estudos feitos relacionados com isso também. A criança brinca em qualquer circunstância, está bem? Desde que esteja minimamente segura e minimamente saudável. Não é? Mas há muito este receio de que a criança se calhar não se vai saber ocupar. A criança, isso não é verdade. Como é que vocês ajudam as famílias quando estas questões vos chegam, não é? Para quem lá em casa diz, pois, mas ele não sabe o que é que há de fazer, eu chego a determinada altura do dia e também já não sei mais que oportunidades lhe possa oferecer. Nós estamos numa fase em que quase paguemos para os miúdos saltarem e poderem brincar, não é? E isto é um bocadinho controverso naquilo que recomendamos. O que acontece com as famílias hoje em dia é que há várias mudanças, não é? Mudanças muito profundas que têm vindo a acontecer na nossa sociedade, não é? A primeira é o espaço e a forma como as famílias se organizam, não é? Portanto, antigamente as famílias tinham muito mais espaço e as crianças tinham muito mais espaço para brincar. Portanto, as crianças não precisavam de brincar a 3 metros ou na sala, não é? As crianças tinham um quintal ou iam para a rua e isto criava naturalmente um distanciamento da família, não é? Da zona onde a família estava, que dava uma liberdade às crianças que as crianças hoje não têm dentro de casa, não é? Ou dentro dos apartamentos ou dentro de casa. Pronto, isso é o primeiro aspecto. Outro aspecto muito importante é que as famílias também, pelo seu nível de stress, pelo estilo atual da nossa sociedade, as famílias não têm paciência. Não é? Portanto, o que é certo é que as famílias precisam, os adultos principalmente, estendem de uma forma muito exagerada o seu horário laboral, a maioria das vezes por necessidade, naturalmente, as pessoas podendo fariam certamente outras escolhas, não é? Mas estendem muito os horários laborais, o que faz com que o período que têm para se disponibilizar a ouvir uma criança a brincar ou mesmo dar algum suporte, porque a criança que não tem ideias para brincar, às vezes o que precisa é da presença do adulto, isso. Não é? É da companhia, porque efetivamente antigamente o que era comum é que as crianças saíam de casa, juntavam-se com outras crianças e tinham companhia. É natural que a criança prefira, e é saudável, que prefira brincar com outras pessoas, não é? Se não há outras crianças, pelo menos que haja outras pessoas, neste caso serão adultos, para brincar. E o brincar permite também isto, não é? Esta relação afetiva, esta criação quase de pontes entre eu e o outro, esta capacidade de eu poder... através da criatividade, criar em conjunto com o outro também. É um suporte para as competências socioemocionais também, não é? Exatamente. Mesmo em termos de desenvolvimento, não é? O que acontece é que a criança, numa fase inicial, brinca com o seu corpo, brinca com os progenitores, depois passa por uma fase em que dá mais atenção aos objetos, não é? E privilegia o brincar com os objetos, o brincar paralelamente, mas com objetos, e a partir da altura a criança foca na relação, não é? E foca na partilha do brincar, tá bem? E a partir dessa altura é fundamental que existam parceiros de brincar. Se não existem outras crianças, terão que ser os adultos. Exatamente, e muitas vezes até nesse brincar, a criança, apesar de estar ali a brincar no chão da sala, e recordo-me desta, e por falares no balde, não é? De estar ali no chão da sala com o balde azul dos brinquedos, o que é que a minha criança fazia naquela altura? Retirava os olhos do balde, olhava para cima à procura de quem? À procura deste afeto, desta partilha de prazer. Desta partilha
partilha de prazer também. De Porque prazer efetivamente no brincar brincar. também é isso, não é? Portanto, há uma expectativa, não é? De que alguém partilhe esta brincadeira. Não querendo fazer advogado do diabo, acho que há aqui dois conceitos importantes. Um é sobre esta adaptação ao facto de nós também reaprendermos a brincar dentro de casa, não é? E isto hoje sabemos que é um desafio da vida das famílias e depois também, ao mesmo tempo, procuramos sempre muitas outras coisas, sempre entretenimento. Não é? Procuramos constantemente entretenimento e também há muitas coisas, muitas brincadeiras mesmo inseridas nas rotinas que conseguimos fazer dentro da nossa casa e ao mesmo tempo também, não colocando isto nos extremos, mas tão importante como brincar com os outros também pode ser às vezes saber poder estar a brincar sozinho, sim ou não? O brincar sozinho, a criança que brinca sozinha é a criança que se sente segura e que se sente motivada para isso. O brincar implica uma coisa que se chama motivação intrínseca, portanto a criança, lá está, como comecei por dizer, a criança não precisa que ninguém lhe lembre, olha, vai brincar, está na hora de brincar, isso não Aquilo existe. parte dela, não A é? criança tem uma criança quer motivação intrínseca, também há uma autora que é a Anita Bandi, terapeuta ocupacional contemporânea, que estuda muito isso e que explica isto muitíssimo bem. Portanto, a criança tem esta motivação intrínseca para brincar também. Se a motivação intrínseca da criança é brincar sozinha, brincar com os objetos, criar, não é? Isso demonstra, lá está, um conjunto de aspectos e de características da sua identidade, não é? Agora, é importante que isto também evolua e a criança que brinca sozinha, que também se sinta igualmente prazer a brincar com o outro, está bem? Claro. Isto é algo que tem que ser E é também, observado, como não o é? Tiago dizia aqui, quase uma chamada para a relação, não é? Quando procura o outro, é uma tentativa de captar o outro para estar neste jogo mais paralelo, neste jogo mais cooperativo, de poder ter o outro muito presente. E o brincar com o outro, por exemplo, brincar com os pais, eu costumo dizer às famílias que acompanham que é possível brincar no momento de cozinhar, Sim. não é? Com a mais pequenina coisa, não É é? engraçadíssimo e é ótimo e é extremamente prazeroso convidar os filhos para virem para a cozinha no momento em que se está a cozinhar, a preparar o jantar. Os filhos brincam de cozinheiros também? Os filhos brincam de cozinheiros e os filhos podem, inclusivamente, e devem ser envolvidos desde pequeninos em pequenas tarefas, está bem? Onde desenvolvem o sentido de cooperação, de colaboração, responsabilidade familiar. No outro dia, a partilhar isto, a tentar convencer uns pais a fazerem isto, responde-me o pai: ai, sabe, terapeuta Tânia, mas eu uso esse momento para relaxar. Muito bem. Não é? Se o pai ou se a mãe usam o momento de cozinhar como o seu momento de introspeção, de centração, não é? Isso sem dúvida não é para mexer. Não é? Portanto, os adultos precisam, quando chegam a casa depois de um dia de trabalho, efetivamente precisam, ou precisavam de, ter ali um momento para se voltarem a conectar consigo. De autocuidado, não é? De autocuidado e depois terem mais disponibilidade para os filhos, sem sombra de dúvida. Mas realmente, se as pessoas experimentarem e se tiverem prazer, das coisas que mais me dá prazer a mim é cozinhar com os meus filhos. Sim. E eu sinto que, olha, vamos brincar para a cozinha, não digo vamos brincar para a cozinha, vamos cozinhar em conjunto, venham ajudar a mãe. E este momento é um momento altamente prazeroso e que efetivamente também é possível brincar, também é possível ir dizendo umas piadas, também é possível... Isso ao mesmo pôr uma tempo música retira e muito dançar. aquele peso das famílias do vais chegar a casa e vais ter um tempo específico para estar só ali a brincar com aquela criança, não é? As famílias ficam assustadas. Ficam muito assustadas, vocês também Eu sinto. sentem que há esse... Sinto, porque o tempo é tão apertado, o tempo das famílias é tão contado, não é? Que se nós tentamos introduzir meia hora ou 15 minutos de brincar com, isso muitas vezes o que eu sinto é que aumenta muito a ansiedade familiar. Portanto... E é muito difícil para as famílias, eu cada vez vou sentindo mais isto também, que é muito difícil para as famílias e muitas vezes em consultas de pais, quando tentamos perceber aqui um bocadinho como é que foi esta experiência do brincar efetivamente com os filhos, muitas vezes há uma culpa intrínseca quase de que eu não fui capaz de brincar, eu não consegui, eu não sei fazer. E estamos lá está, nós para conter, para amparar um bocadinho, para os ajudar, para os ensinar mais uma vez também nesta consulta de pais. Isto pode ser muito brincar. inserido nas rotinas da própria criança. Tiago, estamos a falar das rotinas de casa, mas eu gostava de ir para umas outras rotinas e que tu dominas muito bem, que são as escolas, não é? Nós estamos cada vez mais em emergência desta questão sobre o brincar, é quase um SOS brincar, salvem o brincar nas escolas. Onde é que vemos falta de brincar nas escolas? Olha, Francisca, vemos falta de brincar nas escolas em todos os anos de escolaridade. Começo mesmo já nas idades pré-escolar, em que cada vez mais parece que a sociedade e a própria política, não é? A política educacional caminha muito no sentido de competências quase pré-leitoras, de leitura e escrita, os miúdos têm que ser capazes de ler e de escrever, só que muito antes disto, e ainda hoje, mais uma vez, antes de virmos para aqui e revisitávamos quase uma pirâmide das necessidades também, que as competências académicas de leitura e escrita estão no topo da pirâmide, mas são uma pequenina parte e quase vêm só no fim
quando no início, na base, estão muitas outras competências como o brincar, o ser criativo, o poder ter, e falávamos também sobre esta questão do risco, muitas vezes, do tal subir às árvores que nós fazíamos, de repente não temos uma bola de futebol, mas podemos juntar papel, meter um bocadinho de fita-cola à volta e jogarmos futebol com uma bola deste género. Falta muito isto, e nas escolas cada vez mais parece que o importante é o currículo, e não o currículo académico, e não esta componente do brincar, porque é no brincar que as crianças aprendem a ser, aprendem a estar. E deixa-me só complementar esta questão nos pais, isso revê-se muito. Isso. Porquê? Porque os pais entram nas foco é consultas, esse, não é? E dizem, mostra a Tânia que já sabe escrever o teu nome. Escreve mãe, escreve pai. Portanto, estamos a falar de crianças do pré-escolar. Essa é a primeira competência logo que te é dada para poder ser visualizada. Eu estava a pensar, e é uma coisa que nós temos discutido muito, esta coisa, sobretudo até no pré-escolar, e se calhar sensibiliza aqui numa ótica de prevenção, nós continuamos a ver uma política de ficha muito instalada, não é? Continuamos a entrar em salas de pré-escolar e a ver 24 trabalhos iguais, todos pintados em contornos dentro das linhas, não é? Eu acho que faltam-nos cada vez mais fichas para brincar, para apostar noutros carroceiros dentro e fora das salas que possam pôr as crianças neste relupio. Isso é de facto verdade. Depois, quando chegamos ao primeiro ciclo, vemos também este compasso muito standardizado, não é? Sim, e até tu tens estudos, não é? Hoje em dia na investigação científica cada vez mais temos estudos que as crianças que mais brincam em idades de pré-escolar são as crianças que até conseguem estar mais atentas e concentradas. Por exemplo, uma coisa tão importante e que os pais hoje em dia se queixam tanto, não é? Levantam muito como esta discapacidade de estar atento, de estar concentrado, de permanecer sentado em sala de aula ali durante quase 1 hora, 2 horas, não é? A ouvir a professora. A verdade é que está provado que são crianças que efetivamente brincam mais em idade pré-escolar que conseguem ter melhores competências e capacidades de atenção e concentração. Quanto mais brincar é melhor. Sim, quanto mais usarem o seu corpo no brincar, Exatamente. isso é fundamental, tá bem? Já sabe que o jogo simbólico é muito importante. Agora, o principal problema, no meu entender, que temos hoje em dia é o brincar com o corpo. Okay? Porque os corpos das nossas crianças, faltam-nos espaços adequados para brincar com o corpo e falta-nos capacidade dos adultos perceberem a importância disso. E isto mesmo no pré-escolar, nós vamos a várias escolas, não é? E vemos espaços de recreio que não têm absolutamente nada de estímulo a não ser um bocadinho de espaço amplo para as crianças correrem. E muito limitados pelas próprias pessoas que lá estão, não é? Nos contextos, ou seja, quase como que não vais para aí que te vais magoar. Prevenir risco. É quase a ideia de que, por exemplo, a gravilha, a pedra, não é? Muito rapidamente vai sair com o joelho esmurrado, o joelho esfolado, e então isto é um perigo, porque depois é a ideia de que os pais chegam, o que é que te aconteceu? Oh meu Deus, não é? Esta ideia do risco que se perdeu. Faltam-nos mais joelhos esfolados. Faltam muitos joelhos esfolados. Se nós formos a ver fotografias dos parques infantis, antigamente, não tinha nada a ver com os parques infantis de agora. Que diferenças notam? O nível de risco que existia nos parques infantis era claramente superior. Portanto, as estruturas eram altíssimas e o nível de risco que as crianças tinham era muito, muito, muito superior. Falta-nos esse risco? Falta-nos o risco, claro. Falta-nos a oportunidade de risco, porque sem o risco a criança não vai desenvolver a capacidade de antecipação, de planeamento, de resolução de problemas. É melhor eu posso realmente cair daqui abaixo. Enquanto que na maioria dos parques o que é que acontece? Não há medo. Se eu cair eu tenho uma rede que me protege, ou tenho umas almofadinhas, ou tenho umas espumas que me protegem. Falta risco. Falta brincar com o risco. Estou permanentemente almofadado, não é? Está tudo almofadado. Estou a pensar que depois até vem aqui numa linha que nós também trabalhamos muito, que há esta questão da gestão da frustração, não é? Estão pouco preparados para a gestão da frustração também, exatamente por esta falta de risco, de contrariedade, de poderem esfolar mais joelhos, mais cotovelos, não é? E trazer estas medalhas do campeonato de brincar que fazem parte. Exatamente, e porque muitas vezes também, não é, o próprio medo, eu dou muitas vezes esta ideia a alguns pais para aprenderem muitas vezes, para conseguirem compreender como é que as crianças aprendem o medo, ou seja, como é que se aprende o medo. E há um vídeo maravilhoso de uma equipa de psicólogos americanos em que colocam bebés quase numa sala com cobras, em que tocam nas cabeças das cobras, mexem, espetam-lhes os dedos nos olhinhos das cobrinhas, porque cobras, claro, estão todas elas domesticadas, não é? São inofensivas, mas efetivamente a criança não tem medo. De repente, quando revelam e quando abrem a cortina para os pais, o estado de choque dos pais, de medo, não é? Muitas vezes, e é muitas vezes isto, ou seja, o medo, o próprio medo também é ensinado às crianças. Não é? Nós vivemos numa cultura de medo, Tiago. Os pais vivem numa cultura de medo, numa cultura de superproteção. Isso está bem espelhado naquele livro que nós também falamos, na Geração Ansiosa, que fala desta questão da superproteção que os pais hoje em dia têm, que toda a sociedade, não é? Nós antigamente, como é que vivíamos, como é que era a nossa cultura? Nós íamos com os filhos para um parque ou íamos com os filhos para um espaço público, não é? E estávamos, todos os adultos que lá estavam, considerávamos que estavam a tomar conta
das crianças, não é? Sentimos no outro, não é? Um Havia parceiro, espírito mais comunitário, não é? Sim. um espírito comunitário e um parceiro de tomar conta, Qual de é que cuidar. tu achas que é o Hoje em dia é papel dos diferente. parques hoje e da comunidade no brincar hoje em dia? Portanto, os parques hoje em dia estão feitos, os parques em Portugal, ok? Tendo em Era aí que conta, eu queria chegar também. os parques em Portugal estão feitos de acordo com uma legislação que é extremamente rigorosa no sentido de proteger as câmaras municipais, os eventuais Sim, problemas seguro. de queixas que são apresentados, etc, etc, ok? Ou seja, não há um verdadeiro estímulo na sua maioria, não é? Também não quero ser injusta, mas na sua maioria não há um verdadeiro estímulo para o desafio ao corpo, para a criatividade, para uma estimulação sensório-motora que é mais ampla e mais abrangente, está bem? Hoje em dia, as famílias também têm poucas oportunidades para levar as crianças aos espaços. Olha, este, por exemplo, que estamos a ver, que não é que as pessoas estão a ver, mas que nós estamos a ver, é um espaço incrível Sem para dúvida. desafio de risco, não é? E cheio de oportunidades. Andar nas rochas, não é? Permitir que as crianças passeiem nas rochas é um espaço extremamente desafiante. Portanto, os parques que existem em Portugal são parques que promovem algumas oportunidades, mas é fundamental irmos para a floresta, irmos para as rochas, está bem? Experiências naturais. Experiências naturais e experiências em que a criança, em que os objetos e os equipamentos, não são equipamentos, em que os obstáculos não tenham sido criados mas que sejam naturais, para ensinar a criança a ultrapassá-los. E até falávamos também há bocadinho nesta questão de que parece que hoje em dia o brincar é uma atividade de fim de semana. Ou seja, quase que só podemos brincar ao fim de semana, não é? Pelas agendas cheias que as crianças têm, não é? As crianças, Salvem os semana pais. para o parque. O que fazem no fim de Exatamente. semana? Vamos ao parque, não é? Vamos ao parque ou vamos à Salvem praia. as agendas das famílias. Um apelo. Estamos mesmo na reta final do nosso episódio, mas há duas coisas que eu gostava só de ressalvar. Vocês estão aqui a falar das experiências. Muitas vezes nós vemos experiências traumáticas, não é? E também um bocadinho fruto da profissão que escolhemos e que eu acredito que os três adoramos fazer. Como é que o brincar ajuda muitas vezes na vivência destas experiências traumáticas? Como é que o brincar nos cura? Brincar é a linguagem da criança, Isso. não é? Brincar Através é do expressão, brincar não é? que a criança Exatamente. fala. Exatamente, que ela consegue expressar o seu mundo interno, os seus medos, as suas angústias, os seus sofrimentos, os seus traumas também. É através do brincar e desta capacidade criativa que o brincar tem, na sua genuinidade, que permite-nos também muitas vezes elaborar, transformar e ressignificar. Tantas Por isso vezes somos é capazes de ressignificar aquela experiência Exatamente. através de outras brincar. brincadeiras. Vamos E os sempre pais- a tempo? Vamos sempre a tempo. Os pais não devem ter medo, nem os Isso. pais, nem as pessoas que estão com as crianças, quando se apercebem que há alguma coisa estranha naquele brincar ou algum tema Sim. que é repetido e que é um bocadinho estranho, um bocadinho fora Quais do são os comum. sinais, quais são assim os sinais, Tânia, que tu dirias às famílias quando às vezes percebemos que uma criança pode apresentar algum mal-estar no próprio brincar? Olha, um sinal muito comum é a agitação e o comportamento desregulado da criança. Então, muitas vezes o brincar sendo uma fonte de aprendizagem e sendo uma fonte de regulação do comportamento, estas coisas têm claramente que estar postas Alinhadas. na mesa, em cima da mesa, exato. Uma criança que não tem oportunidades para brincar de forma expansiva e livre com o seu corpo, não é? Com o espaço adequado e oportunidades adequadas, é uma criança que vai acumulando tensão interna, não é? Portanto, Quase é tipo uma natural. panela de pressão, não é? É Que vai natural acumulando ali que chega a dentro. casa, não é? E que queira saltar no sofá. Isto é uma descrição muito comum. Eles estão sempre a saltar no sofá. E eu não sei se é de Às vezes deixar vemos de isto, saltar. miúdos que se portam muito bem na escola e que depois E chegam a que depois chegam a casa casa. e Quase um extravasar de toda a toda energia. aquela contenção, não é? Pronto, e claro que se a criança não tem oportunidades para extravasar essa energia, para usar o seu corpo de uma forma livre, a criança, isso vai refletir-se de alguma forma, vai se refletir em É o alterações. sintoma de que ela pode também estar a precisar de mais espaço dentro da família, mais espaço para poder libertar estas emoções. Ser e esta vista, brincadeira. ser vista de outra forma, não O é? brincar também nos ajuda a ser vistos, E é não é? muito difícil transpor os adultos, muitas vezes, para o que é isto, porque é tão importante brincar, o que é que a sua criança sente quando está a brincar. E explicar aos pais que brincar é sinónimo de saúde mental, não é? E de saúde e de desenvolvimento saudável, isso eu acho que passa por ser o primeiro passo, o primeiro Sim. objetivo em qualquer avaliação e intervenção. E eu colocaria aí, se me permites também, esta questão de as crianças terem dificuldades, como sinal de alerta, terem dificuldades, ou seja, os pais perceberem que a criança tem dificuldade em, parece que não consegue brincar, não consegue fazer o jogo, o brincadeira do faz de conta. Isto também é um sinal de alerta, não é? Muitas vezes até associadas a perturbações do neurodesenvolvimento, como nós sabemos. Vamos ter um episódio só sobre Vamos ter um isso. episódio sobre isso, mas que muitas vezes também presentes neste tipo de perturbações do neurodesenvolvimento e por isso também como sinal de alerta e nesses momentos, quer nesta disfuncionalidade, quer mesmo nesta quase ausência de capacidade para brincar, recorrer realmente a técnicos especializados para podermos ajudar.
estava aqui a pensar, não é? Este episódio é especial, brincar. Falamos muito de crianças que brincam um pouco, outras que brincam mais. Falamos também de adultos que têm dificuldade em brincar. Quem é que nos pode ajudar a salvar o brincar? Eu acho que as famílias, não é? Respondemos em uníssono. As famílias podem nos ajudar a salvar o brincar, não é? Nós temos mesmo todos, e as famílias, eu enquanto família também, tá bem? Eu sou mãe de adolescentes, de dois adolescentes, e felizmente tento criar, e eles, quando eu não tento criar, eles obrigam-me a termos tempo para brincar. Trazer o brincar, o tema do brincar, para a conversa dos adultos. Porquê é que é tão importante brincar? Eles dizem que é importante brincar, mas porquê é que é tão importante brincar? Nós já brincamos quando éramos miúdos, mas agora, porquê é que temos que nos preocupar com isso? Porque, efetivamente, a sociedade está muito diferente. A nossa sociedade está muito diferente do que era há uns anos atrás, do que era na minha infância, do que era na vossa infância, não é? E por isso é que este para tema... esta dica da nossa geração. Sim, na minha e na vossa. Na minha e na vossa. Os nossos meus tomavam muito bem. É uns aninhos de diferença. E trazer esse tema para a discussão, ok? Para a conversa entre os pais, para a conversa da parentalidade. As pessoas preocupam-se muito. Chegam imensos pais com medo de dar uma palmada. Dei uma palmada ao meu filho, estou com um sentimento de culpa tão grande, gritei ao meu filho, mas não me chegam pais a dizer que estão preocupados com o brincar. Não, chegam muito menos pais preocupados com o brincar. E isso realmente acho que era um tema que era importante trazer para a conversa. E porque muitas vezes estamos à espera que as crianças quase respondam de um modo normativo, ou seja, quase como se pudéssemos encaixar todas as crianças e todos os comportamentos numa caixa e aquilo fizesse tudo parte do mesmo. E nunca pode ser assim. Somos todos diferentes e essa é a parte bonita da vida. E mais do que isso, não é? O que acontece é que a criança tem que se sentir livre também para poder brincar, para se poder expressar, lá está, para poder comunicar. Ter a gaiola aberta. Exatamente. Ter a E gaiola aberta. o que é agora comum, não é? E não nos vamos alongar porque não é o tema deste encontro, é que a normalidade agora é brincar com o telemóvel, não é? Brincar com o telemóvel, portanto isso, e os pais, corremos o risco dos pais estarem a colocar na gaveta, não é? Ok, o que é normal é passar muitas horas no telemóvel ou terem esta necessidade de telemóvel também, isso é um risco muito, muito grande, porque brincar não é usar o telemóvel. Não, pelo menos então, ainda para mais, muitas vezes em idades tão precoces, não é? Pelo menos dos 0 aos 5 anos, o que está previsto é que não haja sequer quase a utilização, o contacto com. E isto é importante também para as famílias estarem alertas, isto muitas vezes até serem sinais de alertas para elas próprias, porque a criança com qualquer coisa consegue brincar. Muitas vezes com uma pedra que a apanha tecnologia não na é necessária no brincar. É maravilhosa, claramente, porque te dá respostas que tu tens na ponta dos dedos. Queres pesquisar alguma coisa, a tecnologia consegue dar a resposta instantaneamente, mas a tecnologia nunca se vai conseguir comparar a um brinquedo, a um brincar. Uma brincadeira, ao conceito de brincar. A um brincar livremente. Que maravilha! Isto é ótimo poder partilhar estes conceitos todos em voz alta, conseguimos transformar o brincar também e fazer chegar lá a casa. Tiago, vou desafiar a ti a ler aqui algo sobre Nascer Todas as Manhãs no Brincar, de Miguel Torga, que sei que o adoras, para podermos terminar antes do último desafio que eu tenho para vos fazer. Nascer todas as manhãs. Apesar da idade, não me acostumar à vida. Vivê-la até ao derradeiro suspiro de credo na boca. Sempre pela primeira vez, com a mesma apetência, o mesmo espanto, a mesma aflição. Não consentir que ela se banalize nos sentidos e no entendimento. Esquecer em cada poente o do dia anterior. Saborear os frutos do cotidiano sem ter o gosto deles na memória. Nascer todas as manhãs. Nascer todas as manhãs. Vale desarrumar a casa toda? Vale. Muito, muito. Vale completamente. Vale brincar? Vale brincar. Vamos a isto. Vamos lá.